O tema desta tarde é Mulheres na Política. Por que ainda somos minoria? Para debater sobre este tema, vamos convidar Ana Georgina, Andréia Ferreira. Andréia é coordenadora geral adjunta do Sindijus Paraná, é coordenadora da região centro-oeste da FENAJUDE. Ela é formada em serviço social e pós-graduada em gestão do terceiro setor pela PUC Paraná. Ana Georgina, ela é graduada em ciências econômicas pela UNB, é supervisora técnica do escritório regional do DIESE na Bahia. Boa tarde a todas. Eu desconfio que a gente discute pouco esse tema entre nós, né? Acho que a gente deveria conversar mais sobre isso. Nós somos a maioria da população, mas a gente não se enxerga na política, né? Nós temos pouquíssima representatividade quando a gente pensa no tanto de mulheres que a gente vê nesse país fazendo de tudo. Mas nos espaços decisórios, né, os espaços onde as coisas são definidas, geralmente a gente está subrepresentado. E isso, de alguma maneira, embora não seja desejável, mas segue o curso natural de outras coisas que a gente observa. Se a gente olhar, por exemplo, nossa participação no mercado de trabalho, a gente vê também que é com uma inserção muito menos privilegiada do que, no geral, a inserção masculina. Nós temos um mercado de trabalho complicado no Brasil para todo mundo, mas ele é mais complicado para nós mulheres, né? Nós temos recorrentemente menores salários, nós temos recorrentemente muita representatividade em atividades mais precárias, menos protegidas. E, de alguma maneira, isso acaba se espelhando na política. Ou, eu acho que até o contrário, eu acho que o fato de não estarmos tão representadas na política, de alguma maneira, se materializa em muitas desvantagens que nós temos, não só no mercado de trabalho, como eu falei, mas em diversos setores da sociedade, né? Esse ano a gente teve um processo eleitoral complicado e tudo, né? E aí eu normalmente assim eu gosto de política, né? Sempre pensava que eu faria um curso de ciência política se eu voltar a estudar, porque eu acho que é extremamente interessante. Mas aí nessas coisas de estudar um pouco a política, eu estava vendo uma coisa extremamente curiosa. Nós aqui no Brasil passamos a ter direito ao voto em 1932 oficialmente. Mas, a rigor, a gente só foi de verdade votar mesmo a partir de 1965, que esse direito, de fato, ele pôde ser exercido. Porque antes, para as mulheres votarem, elas precisavam ter anuência ou do pai ou do marido. Então, você poderia votar, mas, para isso, você tinha que ter a concordância daquele que era o seu responsável, imagine. Você não era autônoma o suficiente para fazer as suas escolhas políticas. Então, daí, a gente vê um outro fato curioso que eu vi, que chega a ser pitoresco, é que o Senado só passou a ter, no plenário, um banheiro feminino, onde ficam, né, os senadores, em 2016. Já tinha tido senadoras antes, mas era um número tão reduzido que coisas assim bem prosaicas, tipo ter um banheiro feminino, uma coisa muito recente. Exatamente porque a gente está pouco representado. Isso tem um efeito direto sobre as nossas vidas. É difícil a gente imaginar, principalmente no momento em que a gente está discutindo e está retrocedendo em relação a várias coisas e que as pessoas se negam a uma discussão de gênero, né, por toda uma ideologização que estão querendo fazer de um assunto que é um assunto que não deveria ter esse cunho. É curioso que a gente não consiga ter representatividade suficiente para fazer as discussões e ter as políticas públicas que nós precisaríamos ter. Teoricamente, se a gente vivesse num mundo ou num país onde as questões de gênero não fossem umas questões só ligadas a mulheres, assim como as questões raciais não fossem só ligadas a negros ou não brancos,
Teoricamente, mesmo você não representada, essas questões poderiam ser discutidas. Mas o fato é que a gente vê que não são. E quando são, geralmente trazem algum prejuízo. E aí a gente observa, por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo da gente, que é a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, pensada por homens, busca igualar, por exemplo, a idade mínima de aposentar de homens e mulheres. E aí é engraçado, porque nessa hora se apropriam de um discurso igualitário. Não, mulheres e homens são iguais, podem trabalhar ao mesmo tempo para se aposentar. Mas tem questões, e que eu diria que não são nem questões de mulheres, são questões de família. Mas, normalmente, os cuidados com a família são cuidados femininos, pelo menos nos países latinos. Quem cuida quando tem criança pequena, quem cuida quando tem um idoso precisando de cuidado, quem cuida de alguém que está doente? Normalmente são as mulheres. É um papel social que é, ao longo do tempo, destinado à participação feminina. Então, na reforma da Previdência, por exemplo, quando se iguala, ou tenta se igualar, a idade de aposentadoria mínima para homens e mulheres, não leva-se em consideração, por exemplo, o fato de que os países que são dados como exemplo para isso, que geralmente são países bem desenvolvidos, países europeus, países nórdicos, são países onde você tem políticas públicas para mulheres e políticas públicas para a família. Quando eu estou falando de políticas públicas para a família, eu estou falando de uma coisa básica, tipo creche. É inconcebível você pensar, por exemplo, que as mulheres podem se dedicar da mesma maneira que os homens ao mercado de trabalho quando você não tem uma coisa básica como creche ou como educação em tempo integral, por exemplo. Porque, ainda que se façamos as duas coisas, às vezes três, né? Porque tem mulher que trabalha, estuda e cuida da casa, ou às vezes faz até outras coisas, mas não é simples, isso tem um custo. E esse custo é o custo que hoje ainda a Previdência leva em consideração quando coloca idades diferentes. Porque ainda tem uma outra questão, a questão reprodutiva. Quem carrega os filhos no ventre, geralmente não ainda, né? Exclusivamente as mulheres. Então, tudo isso é levado em consideração. Não é uma questão, como se quer fazer parecer, por exemplo, de privilégio. Mas isso não se define numa escala fora da política. O tipo de reforma que até o executivo, ele manda um tipo de reforma. Mas toda a discussão, todos os adendos, todas as emendas, todas as coisas relacionadas aos projetos precisam partir dos parlamentares que estão lá com esse papel, seja lá no Senado, seja na Câmara, seja na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores. Então, quando você tem uma parcela da população que é subrepresentada, muito provavelmente vários pleitos e várias questões que são importantes para esse grupo populacional não vai ser tratado da mesma forma que se você tivesse uma divisão mais equânime. Mas todo mundo pode se candidatar, inclusive hoje tem cota de 30%. O problema é que as mulheres não se interessam. E aí a gente se pergunta, será que a gente não se interessa ou será que é mais difícil para nós ter acesso? E quando eu falo acesso, eu estou dizendo desde você ter, por exemplo, um partido forte que queira lhe dar espaço para você se candidatar e dinheiro para você fazer toda a campanha necessária para isso. Pelo que eu observo de pessoas, mulheres que eu conheço que já se candidataram, mulheres às vezes com protagonismo gigantesco nas suas áreas de atuação, normalmente elas não têm apoio partidário. E isso não é privilégio das legendas mais à direita. Isso a gente observa nos partidos como um todo, né? Tem uma pessoa, eu acho que talvez vocês conheçam, porque ela tem uma grande representatividade, que é a Creuza, que é das trabalhadoras domésticas, ela é da Federação Nacional. Ela já saiu candidata a deputada várias vezes. Ela nunca tem o apoio que ela deveria ter, embora ela seja uma mulher que, além de representar uma categoria extremamente numerosa, para vocês terem uma ideia, o número de trabalhadoras ocupadas no trabalho doméstico aqui na região metropolitana de Salvador é maior do que o número de pessoas ocupadas na indústria.
tem uma atuação nacional, internacional. A PEC, que ficou conhecida como a PEC das domésticas, teve muita atuação dela, mas é uma mulher que não rompe a barreira para conseguir chegar nos espaços políticos. E aí, muitas vezes, ela me disse que desistiu, e quando me disse que desistiu, ela disse o seguinte: olha, muitas vezes eu via todo um esforço para eleger pessoas, não tinha uma pauta, às vezes não tinha uma história, não tinha já conquistas na categoria que defendiam, mas porque era a opinião comum de que as pessoas não teriam aderência à causa dela. Então, assim, não é simplesmente a mulher não querer se candidatar, é toda uma esfera, é todo um conjunto de coisas que impede essa ascensão. Não sei se vocês têm reparado uma outra coisa muito comum, principalmente a partir do momento que hoje é necessário que 30%, né, das candidaturas sejam de mulheres, e que os partidos, já é uma tentativa de tentar equilibrar. Mas vocês já notaram tanto de mulher de político, principalmente quando o político não pode mais se eleger, aí vem a mulher, né? Um exemplo clássico disso foi a Rosinha Garotinho, no Rio, não sei se vocês lembram. O Antony Garotinho foi governador, quando ele já não podia mais, a Rosinha o sucedeu. Não teria nenhum problema, absolutamente. Agora, é uma coisa que tem ficado extremamente corriqueira, né? Mulheres entrando dessa forma na política, e pela atuação que elas têm depois, porque a gente não pode falar a princípio, mas depois que a gente olha, a gente percebe que acabam sendo procuradoras, representantes legais do mandato do marido. E é estranho, porque, assim, várias mulheres com extrema autonomia, com pauta, com coisas para discutir, não conseguem romper essa barreira nem de se candidatar. Um exemplo mais, eu acho, grotesco que a gente tem é o Partido da Mulher Brasileira. Chama Partido da Mulher Brasileira e basicamente não tem mulheres. Reparem quando passar a propaganda eleitoral, quando voltar. Tem uma ou outra, porque, né? Mas quando você vai ver, basicamente não tem. E ainda que tenham no sentido do gênero, quando você olha, as pautas não têm aderência nenhuma com as questões femininas. Geralmente são pautas extremamente diversas daquilo que as mulheres, no seu conjunto, têm como pauta. E isso deixa muito claro que, embora as mulheres não possam ser machistas, porque o machismo ele tem que vir dos homens, né, porque é a forma dominante, mas a gente pode reproduzir comportamentos. Então, existem mulheres que reproduzem o machismo, existem negros que reproduzem o racismo, e é por isso que é tão difícil a gente conseguir romper. Tem todo um discurso secular de que as mulheres não são unidas, que não há solidariedade feminina. Eu desconfio que isso não deixa de ser uma tática de divisão, né? De dizer que nós não somos solidárias, que não tem sororidade. Acho que isso é um discurso que serve muito mais à cultura machista do que a nós propriamente, né? Embora a gente saiba que existam 1000 maneiras de você dividir para conquistar, né? Então, faz sentido. Mas o fato é que as eleições de 2018, elas não mudaram substancialmente esse quadro. Nas eleições de 2014, a gente tinha uma representatividade no Congresso de mais ou menos 10% de mulheres, né? Aí, aqui na Bahia, pegando todos os cargos eletivos, a gente tinha 12,6%. Curiosamente, o Amapá é o estado onde você tinha um equilíbrio maior nas últimas eleições, de 41,4% de todos os cargos eletivos eram ocupados por mulheres, né? Mas aí você tem na outra ponta o Amazonas, onde você só tem 5,7% de mulheres em todos os cargos eletivos. E aí outro discurso que a gente ouve muito mas a mulher não chega lá porque as próprias mulheres não votam nelas. Né? E aí, quando você vai ver coisas assim bem simplesinhas, tipo horário eleitoral gratuito, nem todos os candidatos que são de determinada legenda, eles aparecem, né? Tem muita gente que está lá, é candidato, você não vê. Por quê? Porque entra geralmente quem eles acham que tem representatividade, quem eles acham que pode ter uma maior possibilidade de chegar lá. E aí, quando você vai ver, são poucas as mulheres que têm esse acesso. Não é
absurdo que a gente não tenha representatividade na política quando a gente não tem representatividade, eu digo numérica, né? Em outros espaços. Esse ano, a gente fez um estudozinho no DIEESE sobre a questão da mulher no judiciário. E aí uma coisa que me chamou extremamente a atenção é que quando você pega magistrados, de um modo geral, as magistradas ganham menos que os magistrados. Era uma coisa que, na minha mente, tipo, um emprego público, um emprego extremamente qualificado, os salários vão ser iguais. Não vai ser igual na média dos salários da sociedade, que as mulheres ocupam espaços mais precários e acabam tendo um salário menor. Vocês sabem como é que se explica isso? Aí, obviamente, a gente vai atrás para saber. Basicamente, porque o acesso das juízas a um cargo de desembargadora ou a cargos onde você tem um percentual salarial maior é muito menor. Você tem muita juíza, hoje em dia, sobretudo por conta, né, como é uma função que é por concurso público, a barreira à entrada é muito menor, então você tem muitas magistradas, mas na hora de galgar as posições mais privilegiadas, você continua tendo os homens, principalmente desembargadores, coisas que não é um cargo que é praticamente outorgado, né? Então, é uma diferença pequena, é 6% a diferença, mas existe. Existe. Mesmo num dos postos de trabalho, se a gente pode dizer, mais qualificados dentro do país. Ainda assim, você tem diferença. Porque a forma de você galgar na carreira não é igual. Então, assim, não basta o acesso ser igual. O acesso tem que ser igual, mas as possibilidades de você ir galgando posições nessa carreira também precisam ser iguais, né? Normalmente, quando a gente fala de remuneração diferente entre homens e mulheres, as pessoas falam, não, mas não pode, porque é na mesma empresa. E aí a gente sempre diz o seguinte, mas a questão não é dentro da mesma empresa, a questão é... ou então as pessoas falam, você viu, fulano é presidente de uma empresa, é mulher. Aí cita um. Aí você fala assim, é ela. Agora, quantos outros presidentes de empresa que são homens que existem? Né? Eu me lembro, teve uma época que a presidenta da TAM era uma mulher, e todo mundo fez um alarde. Aí você olhava em todas as outras companhias do país, todos eram homens. Então, é daí que vem a diferença. Como eu falei, você tem uma legião de mulheres no subemprego, trabalho informal, né? As mulheres que estão ali fazendo alguma coisa para sobreviver, muitas no trabalho doméstico, que em sua grande maioria também é informal. E o mercado de trabalho, mesmo sendo ruim para os homens, as posições que eles ocupam normalmente são mais privilegiadas, principalmente quando a gente chega na parte de direção, de supervisão. Então, isso não teria como não se refletir na questão da política, a própria questão do poder econômico. Infelizmente, o poder econômico é um dos fatores definidores de eleição no Brasil. Ainda que você diga assim, mas hoje não pode ter financiamento privado de empresa. Bom, não pode ter do CNPJ, mas pode ter do CPF. Né? Eu não posso contribuir como empresa, mas eu, rico, posso contribuir como pessoa física. Né? Até nisso, o acesso feminino é menos privilegiado, porque geralmente o poder econômico está em mãos mais masculinas. Então, você acaba tendo toda uma dificuldade de acesso. Né? Infelizmente, pelo que eu percebi, não melhorou muito em 2018, né? Tem melhoras 5%, e mesmo assim as mulheres que entraram, a gente não pode dizer necessariamente que são mulheres que vão nos representar. Eram esses alguns elementos que eu queria trazer. Andréia, agora a palavra é sua. Boa tarde, meninas. Primeiro eu quero agradecer o convite do Sintage. Então, eu queria primeiro começar com alguns números, a Ana Georgina já adiantou, e é bom, antes que a gente faça a discussão, que a gente tenha uma noção do que está acontecendo no Congresso, por exemplo. Né? Então, eu peguei esses números, que em 2014 nós éramos 51 deputadas federais, e agora, 2018, né, para 2019, seremos 77. Então, agora passamos de 10% para 15%. Então, apenas Amazonas, Maranhão e Sergipe não elegeram deputadas federais. Cresceu aí? Cresceu. Só que
só para vocês saberem, só o PSL elegeu 9 deputadas federais e 2 senadoras. O que isso vai significar efetivamente para nós? Também fazer um recorte aqui das mulheres negras e indígenas, porque nós tivemos eleita uma deputada federal indígena pela primeira vez, né? Isso é histórico e muito, é uma grande vitória, eu acredito. Enquanto mulheres negras, éramos 10 deputadas federais em 2014 e fomos para 13. Eu queria fazer um destaque lá para São Paulo, que essa deputada eleita, Érica Malunguinho, que é a primeira mulher trans e negra eleita deputada estadual em São Paulo. Então, é muito legal. Quer dizer, as coisas estão mudando, né? A passos bem curtinhos, mas eu acho que cada vitória a gente tem que comemorar. Mulheres brancas. Em 2014, eram 41 deputadas federais e em 2018 passaram a 63. Então, vejam lá, deputadas negras de 10 subimos para 13. Deputadas, né, mulheres brancas de 41 para 63. Então, olha a disparidade. Então, a gente, desde ontem à noite, a gente vem discutindo isso e parece que, né, o universo combinou tudo, porque a gente está vendo que isso não aconteceu por um acaso, tem toda uma história aí que reflete nesses números, que reflete nesses resultados. Aí em questão mais no mundo, né, a representatividade das mulheres em geral, né, nas câmeras, parlamentos. O Brasil é o número 152 numa lista de 190 nações, em termos de representatividade feminina. Ruanda é a número 1, está na nossa frente, todo mundo, né? Cuba, Nicarágua, Suécia, Argentina e Estados Unidos. Né? Então, a gente vê Ruanda, um país africano, eu não sabia disso, né? Então, fui pesquisar, fiquei bem feliz, mas nós estamos bem atrás. Crescemos, então, depois tem uma tabelinha que mostra que, acho que em 1994, éramos 5%, então demos um salto aí para 15%. Mas quem são essas mulheres que estão lá? Né? Teoricamente, nos representando a causa feminina. Então, a participação, na sua maior parte, se dá mais ou menos em 3 formas aí, né? 3 grupos. Tem as mulheres, que têm uma importante participação, são as mulheres que vêm dos movimentos sociais, são de esquerda, muitas têm nível superior. A experiência política delas vem dos movimentos sociais, então são militantes, estão engajadas, conhecem a nossa causa. Eu coloquei alguns exemplos, tem muitas outras, mas tem a Benedita, lá do Rio, Alice Portugal daqui, a Jandira Fegali, lá do Rio também, a Ana Perugini, se não me engano, é de São Paulo. Então, são mulheres que vieram de movimentos sociais e estão no parlamento, né, em algum espaço dele, e têm um comprometimento. Elas sabem o que estão fazendo lá e nós vemos os resultados. Um outro grupo de mulheres, e que a Ana comentou aqui também, são aquelas que chegam por herança política dos pais, dos avós, dos maridos, né? Então, o que elas vão fazer? É uma política de continuidade, a manutenção do poder daquela família. Eu não sei como é aqui, mas lá no Paraná é muito assim, né? São grupos familiares que comandam a política em geral. E aqui não deve ser diferente, né? Então, o que eles querem? Manter isso. Então, começa lá com o bisavô, passa para o avô, aí passa para a neta ou para o neto, para a esposa. E a gente tem essa sequência toda, alguns nomes que vocês conhecem. A Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson. A Clarissa Garotinho, que a Ana citou, da família do Garotinho, né? E claro que a gente tem que falar um pouquinho de casa, né? Lá no Paraná nós temos a Maria Vitória, nós chamamos de Maria Victória, e ela é filha da Cida Borghetti, atual governadora, e do Ricardo Barros, que é ministro. Então, são casos que a gente vê claramente, quem acompanha, não precisa nem acompanhar tão de perto a política, mas acompanhar um pouco do trabalho dessas deputadas, nesse caso aí, a gente vê exatamente a que elas estão lá, para quê, né? Por quem. E tem um grupo menor, mas que a gente tem visto crescer bastante, que são aquelas que vão representar um grupo que não tem muita representatividade normalmente, como é o caso das igrejas.
né, nas igrejas evangélicas. A gente falar um pouquinho do particular, porque eu sou evangélica também, então eu sei muito bem o que é isso aí. Então, criam-se cartéis. Então, de uns 20 anos, mais ou menos, pouco menos. Vamos voltar para a época, tem muita gente nova aqui, mas a Ana deve lembrar dos anões do orçamento, daquele escândalo que aconteceu. E um dos anões era o... Ai, meu Deus, esqueci agora. Manuel Moreira. Ele era representante da Assembleia de Deus, lá em São Paulo. E então a Assembleia de Deus foi uma das igrejas que começou a descobrir os benefícios de ter um representante lá no parlamento, por essas questões mesmo, né, de lutar por coisas que a igreja acredita e que acha que tem que estender para todos os brasileiros, né? Então não consegue separar, esquecer que o Estado é laico e então que é já outra discussão, né? Mas enfim, então nós temos algumas representantes e que acabam criando as bancadas, né? Uma delas da Bíblia e que a gente tem a Giovana de Sá, lá de Santa Catarina, não sei se as meninas conhecem de Santa Catarina, né? Ela é da Assembleia de Deus, se não me engano, E tem também lá no Paraná, tem essa cantora Mara Lima, que também é da Assembleia de Deus, não, da Igreja Quadrangular. E assim, tudo bem que fosse da evangélica, que fosse espírita, que fosse ateia, mas que tivesse lá para defender políticas públicas, para defender as minorias, para defender algo que deve ser defendido, né? Mas elas estão lá com um recorte bem claro e preciso. A quem elas estão defendendo, quais as causas, quais os pleitos. Então, basicamente, a participação feminina, na sua maioria, estão nesses 3 grupos. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente também pensar que é cedo demais para comemorar. Na verdade, não é muito motivo de... Não gosto de ser pessimista, mas não é muito motivo de comemoração, porque nós não temos aí um crescimento de 15%, de 10% de mulheres que lutam por causas que nós acreditamos, que são extensão de políticas públicas, educação de qualidade, por um Estado laico, pela transformação dessa realidade opressora que nós temos hoje, né? Então, não é bem assim. Esse é o percentual que eu falei para vocês, que isso eu não sabia também. Em 94, nós éramos 5% de representação feminina. Lá em 2014 passou para 10% e agora estamos em 15%, mas, né, vírgula. Pode passar. Tá, agora são dados da ONU, que é um grupo que tem dentro da ONU, que se chama ONU Mulheres, que faz todos esses estudos da representatividade das mulheres em todo o mundo. E aí, no ranking, entre os países latino-americanos, nós estamos na penúltima posição, no ranking de representatividade, né? Um ponto que a ONU bateu bastante, agora eu não me lembro se foi esse ano ou ano passado que teve uma reunião dessa ONU Mulheres e que está tendo? Então. Então, esse então foi o ano passado, que falou que o ideal seria que ao menos fossem 30% de mulheres eleitas, né? Deveria ser a meta de todos os países. E uma das coisas que eles tiraram nesse encontro é que deveria haver a garantia da participação plena e efetiva às mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, Ana. Bem no viés que você falou. Porque essa história de que a mulher não se interessa por política, que a mulher não se interessa em ter altos cargos, seja em outros setores, é mentira, é balela. Né? Então, como nós temos uma cultura machista e que patriarcal, então quem cuida da criança, dos filhos é a mulher, quem cuida da casa é a mulher, quem cuida da economia doméstica é a mulher, né? E o homem se preocupa em crescer profissionalmente, em ascender patamares. E como é que você compete com isso? Né? Então, a mulher não estuda também porque ela não. Então, se nós tivermos... Volta só um pouquinho para mim, querido.
ali, se a gente tiver uma igualdade de oportunidades, que é isso que a ONU estava colocando ali, e acho que é isso que a gente tem que focar. Focar nas nossas propostas, enquanto sindicato, enquanto lideranças, aonde vocês estão, nos seus locais de trabalho, família, pensar nessa questão de igualdade de oportunidades, né? Para que a gente possa ocupar esses lugares de decisão, lugares de poder. Tá. Por que nós somos invisíveis? Porque nós somos invisíveis, né? Foi o que a Ana falou também. Quando eu olho para o parlamento hoje, eu não me vejo representada lá, né? Nem como mulher, nem como negra. Muito pouco, né? É quase invisível. Quando tem votação e que juntam todos os deputados lá, procure aonde nós estamos representadas ali, né? Por mais que esses homens, na hora do discurso, para serem eleitos, usem a nossa pauta, né? É uma pauta maravilhosa para conseguir voto, mas só para isso. Na hora deles votarem, deles proporem, né? Fazerem propostas de projetos de lei, enfim, de alterações, quaisquer que sejam, a gente sabe exatamente para que lado eles vão. Então, eu coloquei algumas provocações, alguns pensamentos aqui, ideias que, diante de tudo isso, eu começo a enxergar que nós temos uma cultura machista, acho que isso é consenso, né? Nem é muito difícil de entender. A falta de interesse e investimento em candidaturas femininas, Ana, concordo com você em gênero, número e grau. E isso em todos os partidos, infelizmente, inclusive os da esquerda também. Falta de corresponsabilidade nas tarefas diárias entre homens e mulheres, né? Porque se você constrói uma família, você divide a vida com o outro, com a outra, né? Com o seu companheiro, com a sua companheira, você divide a vida. Né? Então, mas nós somos educadas para que... Não é bem assim, né? Cada um tem o seu papel. Aquela história que a gente já conversou aqui também, das construções sociais que nós temos. Qual é o papel da mulher? O que a gente aprendeu de pequena que é ser mulher? O que é ser uma menina? Né? Como sentar, você não senta com a perna aberta, né? Você tem que cruzar a perna, sentar com a perninha fechada, como você tem que se comportar, mulher fala baixo, não fala alto. Então, esse modelo pré-estabelecido que vai passando. Hoje em dia, assim, eu tenho 51, então, na minha época, de lá para cá, Pois é. Pois é. 5.1. Eu já não falo mais 50, eu falo 5.1. A partir do 40 eu já comecei desse jeito, porque vai potencializando, né? Ó, um carro 4.0, pensa, né? Então, 5.1, ó, beleza. Então, de lá para cá, eu vejo que muita coisa mudou. Né? Eu olho para vocês, eu escuto vocês falando, enfim, e a gente vê que a coisa evoluiu, mas ainda isso está muito incrustado, está lá dentro até da gente, né? Então, como que a gente faz para mudar isso? Quando a gente cresce, né, se torna adulto e vai dividir a vida com outra pessoa. E vem os filhos, e vem as filhas. Como é que a gente vai passar isso para eles? Eu tive a grande sorte assim, de nascer numa família com uma mulher que sempre ensinou, só somos em 4 irmãs, então 4 mulheres. E ela sempre nos ensinou que não existe o papel, esse é o seu papel. Você vai poder ser o que você quiser ser. Foi o que ela sempre me disse para as minhas irmãs. Né? Então, por exemplo, eu tenho a minha irmã número 2, a Paula, que nunca... Eu sempre gostei de boneca, eu sempre gostei de todo esse universo, né, fantasioso e tal, boneca, brincar de casinha, eu gostava. A minha irmã, não. Minha irmã queria brincar de carrinho, queria sair correndo, subir em árvore, outro estilo. E a minha mãe sempre achou o máximo e nunca impediu. E eu via algumas coisas nas minhas amigas, que quando alguma menina quer brincar de qualquer outra coisa que não fosse aquele modelinho pré-estabelecido, ficava de castigo, tinha que ir na marra gostar de boneca, tinha que ir na marra, sabe? E hoje em dia, infelizmente, a gente ainda vê, né? Com esse fantasma, não digo fantasma, como eu posso dizer, esse
essa mentira colocada, né, de que a pessoa, então, a mulher nasceu mulher, que é uma construção social, né? A mulher nasceu mulher, o homem nasceu homem, não. Mas, então, se a menina for brincar de carrinho, ela vai ser lésbica. Então, cuide, não deixa, tem que brincar de boneca, tem que estar dentro do padrão, né? Porque é assim que as coisas são. Não são assim. Hoje, então, são lutas que a gente encampa que parecem pequenas, mas que não são, que vão dar nos resultados que a gente tanto quer, né? Então, tá. O papel da mulher... Não, ainda lá para trás. Não, um pouquinho. O papel da mulher numa sociedade patriarcal e o seu legado. Então, isso é o que eu estava dizendo, né? Qual que é o meu papel enquanto mulher... Por exemplo, eu não sou casada, eu não quis casar. Eu não tenho filhos, eu decidi que eu não queria ter filhos. Eu estou totalmente fora do modelo, né? Padrão, modelo padrão. E então tem essas coisas que ainda são difíceis. Eu ainda escuto conversa, quantos filhos você tem? Eu falei, não tenho filhos. E tem aquele olhar, entendeu? A pessoa pode não falar, mas tem aquele olhar, o que não me incomoda em nada, porque eu sou muito bem resolvida. Mas tem... Por que vem esse olhar? Seja homem, seja mulher, quem for, né? Porque existe um padrão pré-estabelecido. E a gente está rompendo, pelo menos tentando romper com esses padrões. Falta de políticas públicas que atendam às necessidades. Parece que a gente conversou, né, Ana? Sim. Então, falta de políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres. Então, parece pouco, mas não é. Então, tudo isso vai influenciar nessa invisibilidade nossa, né? Dentre tantas outras. Pode ver. Quem dizem que eu sou? Então, lá vem, né, os papéis, os modelos pré-estabelecidos que colocam para a gente, desde pequena. Mulher nascida e educada para servir. E nós já ouvimos, né? Ontem e hoje a mesma coisa, né? A gente é educada para servir ao marido, servir aos filhos. Eu estou frita, né? Porque aí fiquei inútil, completamente inútil. Sem marido, sem filho, vou servir quem? Enfim, submissa e necessitada da proteção masculina, né? Então, nós somos frágeis, a gente precisa ser cuidado. Bom, nada contra. Eu gosto de carinho, eu gosto de cuidar, gosto, mas eu posso viver sem. Eu não preciso de um homem ao meu lado para que eu possa votar, para que eu possa ocupar o meu espaço aonde quer que seja, aonde quer que eu escolha. Eu não preciso. Eu não preciso de outra pessoa ao meu lado para isso. Assuntos pertinentes, né? Então, assunto de mulher é uma coisa, assunto de homem é outra. Então, quando que a gente poderia pensar, há uns 20 anos atrás, por exemplo, não, uns 30, né? Lá, quando foi em 1932, né? Que teve o Código Eleitoral. Então, lá que mulher, isso não se pensava nem de mulher votar, quanto mais estar na política. Então, por quê? Porque isso não era assunto de mulher, era assunto de homem. E muitos ainda acham que é isso mesmo. Assuntos pertinentes, a educação dos filhos, as tarefas e preocupações do lar. Então, isso bela, recatada e do lar. Exatamente. Bem, então, veja, isso agora, né? Recente, não foi em 1932. Então, a gente tem esse olhar aí para a mulher, então realmente não cabe, né? O que a mulher vai fazer na política? Né? Então, esse seria o papel pré-estabelecido. Se está na política, é exceção, ou então o seu êxito é atribuído a qualquer outra coisa. É a família. Nossa, aquela pessoa foi super bem votada. Olha quem era o marido dela. Olha quem é o pai. Olha quem... Não, mas por que ela... Será que ela não foi eleita pela capacidade dela? Pela militância, pela luta, as mulheres que nós conhecemos que estão na política e que são comprometidas com as causas sociais, as causas da minoria, as causas das mulheres, nós conhecemos. E não foram eleitas por causa do sobrenome. Elas foram eleitas por quem elas são,
por aquilo que elas têm feito e têm demonstrado, pelo resultado do trabalho delas, né? E tudo isso é um trabalho de desconstrução. É o que a gente tem falado aqui desde ontem à noite. Desconstrução. Então, isso está posto há séculos. Há séculos. Então, claro, não vai ser amanhã que isso vai acontecer, mas tem que continuar acontecendo. Essa realidade que nós temos, o que é que nós vamos fazer? Não é o outro, não é a deputada que nós elegemos, não é a senadora, não é a presidenta próxima, se Deus quiser, né, que vai fazer isso. O que eu vou fazer? Então, libertar-se da síndrome do apêndice, que é um processo de desconstrução. O que é apêndice? É aquela coisinha que está lá do lado, né, não serve para nada, mas está lá. Nós não somos isso. Né? Então, a gente tem que também nos libertarmos disso. Apesar de todo o conhecimento, às vezes a gente esquece, né? ou tentam nos fazer esquecer. E aqui eu queria fazer uma crítica que eu faço lá no Sindijus, né, Carol, a gente faz, porque o sindicato, por exemplo, é um espaço que até pouco tempo era muito masculino. No nosso último congresso, nós aprovamos a paridade de gênero na direção. E pensem que foi uma guerra. Não, porque, olha, a primeira desculpa, não vai ter número suficiente, não vai ter mulher para preencher. Eu falei, a gente acha, elas estão lá, escondidas, nós vamos atrás. E foi uma guerra, mas conseguimos passar a paridade. Então, foi uma conquista muito legal. Eu acho que isso tem que estender para todos os sindicatos, federações. Lá na FENAJUDE, a gente passou 30%. A gente não passou 50% ainda, mas temos a paridade de 30% também. As cotas, né, através de leis e decretos, que a gente já tem aquela questão dos 30% na política. Mudança nos processos de socialização de meninos e meninas, que é bem o que eu estava conversando com vocês, essa história de, né, o que é de menino, o que é de menina. Qual é o espaço do menino e da menina? Existe isso? Então, os nossos filhos, as nossas filhas, no meu caso, meus sobrinhos, meus afilhados, que eu tenho 4, eu quero que eles saibam que não existe e que eles podem ser o que eles quiserem e que as meninas, que são 3 meninas, que elas têm poder de ser o que elas quiserem, estarem no local onde elas quiserem. Né? Ninguém vai poder dizer para elas, você não pode porque você é mulher. Assumir o papel de agente de mudança, aí é a nossa parte. Tá? É a minha parte, é a sua, lá na sua família, no seu local de trabalho, num grupo religioso, ou num grupo social, enfim, uma comunidade que você pertença, é lá que você vai ser o agente de mudança. Né? É no seu local de trabalho, no nosso caso, dentro do sindicato, na federação, aonde nós estejamos. Políticas públicas capazes de construir o protagonismo feminino. Né? Tudo passa por políticas públicas. Construção da igualdade de gênero e acesso à educação de qualidade. E a gente vê, olha, o conhecimento que está sendo construído e quantas mulheres não conseguem ter acesso nem ao ensino médio, nem ao ensino fundamental. Né? Elas não têm acesso a uma discussão nesse nível. E uma discussão que você não precisa falar, né? Uma coisa que a gente tem que entender também é essa coisa que a gente gosta muito de falar. Eu não sou do direito, mas o povo do direito gosta de um juridiquês, né? Por exemplo. No serviço social, a gente tem toda a nossa terminologia, né? Aquela coisa toda. O pessoal da esquerda também tem. Então, a gente tem que fazer a tradução, que foi o que a Sara me disse. Ela estava conversando comigo sobre isso. Né? Fazer a tradução disso. Então, não é do inglês para o português, mas para uma linguagem acessível a essa população. Então, como é que a gente vai conseguir educação de qualidade, o acesso e tudo mais? As políticas públicas. Como é que a gente consegue isso? Tendo pessoas no parlamento, seja no municipal, estadual, federal, que construam isso. Né? Então, você vê que uma coisa puxa a outra. Uma coisa depende da outra. Né? E aí, eu acho que o nosso lema, né? Adotei essa frase, como muitas adotaram, eu adotei para a vida agora, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, de jeito nenhum.
E isso diz respeito a nós, enquanto no nosso lugar de mulheres, mulheres brancas, mulheres negras. Ninguém solta a mão de ninguém. Qual é a mão que você vai puxar? E eu já comecei a pensar, né? Aonde que você vai influenciar? O que você vai fazer com tudo, com todas essas discussões, com tudo que você recebeu aqui de informação, de reflexão? Vai levar para casa? Não. Quem que você pode influenciar com isso? Quem que você pode pegar na mão e trazer para perto? E ajudar a avançar? Para terminar, uma frase que eu gosto bastante da Simone de Beauvoir: nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a tua vida. Obrigada, gente. O debate está aberto. Eu sou de Mato Grosso do Sul, do Sindijus, e nós temos boas notícias. Mato Grosso do Sul tem um privilégio muito grande. Eu faço parte da diretoria, nós começamos a construir nossa diretoria o ano passado, né, meninas? Que eu falo com elas, nós estamos em 4 da nossa diretoria do sindicato. E somos 5 mulheres, né? 5 mulheres diretoras. Mas o nosso presidente, o Leonardo, ele sempre nos deu muito essa força. As nossas juízas que estão dentro do tribunal colaboram muito com a gestão do nosso presidente. O nosso tribunal criou um comitê de gênero, raça e diversidade que vai cuidar de identificar problemas e propor melhoria e igualdade no ambiente de trabalho nos aspectos físicos, sociais, psicológicos e organizacional. Eu achei isso uma evolução, porque nós estamos num estado, Mato Grosso do Sul é dado como um estado tipicamente agrícola, né? Outra coisa, a primeira delegacia da mulher foi Mato Grosso do Sul quem teve. Eu sei que nós temos muito para melhorar, depende muito da gente lutar. Falou? Obrigada. Boa tarde a todas. Meu nome é Valfrida, de Santa Catarina. Eu posso dizer que, desde pequena, eu fui, tipo, a mais rebelde, né? Sempre querendo na luta. Não gostava de boneca, não, Andréia. Preferia carrinho, bola e subir em árvore. E não era repreendida pela minha mãe também. E, embora eu estivesse sempre na luta, até pouco tempo atrás, eu tinha uma outra ideia de feminismo. Eu tinha aquela ideia de que feminismo radical, de que aquela que hoje eles usam, né? Não gosta de homem, não depila, não, é só para sair na rua de seio de fora. E, embora eu estivesse na luta, eu tinha um pé atrás. Até que eu comecei a participar mais dos encontros, a trabalhar realmente isso em mim. E a ver que é muito além do que aquilo, né? Que cada um luta com as armas, com a força que lhe é possível ter. Eu não posso lutar por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu não conheço, e eu tenho que seguir a minha vida. E, embora eu não concorde com alguns pontos de alguma coisa, não quer dizer que aquilo esteja errado. Eu tenho que achar a melhor forma de defender. E, então, ali também a Andréia falou sobre as mulheres, né, que se submetem às cotas, que a gente chama as cotas de xoxota, né, porque é só para completar os 30%. E aí eu vejo onde é que está o problema de nós não termos mais mulheres aqui, de nós não termos o apoio das nossas colegas, como hoje eu e a Daniele mesmo fomos questionadas através de uma pessoa, ligou para a assessoria do sindicato e perguntou o que ia crescer na vida dela, uma mulher, nós estarmos aqui, discutindo assuntos relacionados a mulheres. Nós temos o lançamento da revista, que acho que algumas de vocês receberam,
E há pouco tempo, algumas mulheres resolveram discutir em rede social o porquê do Sinjusc fazer uma revista feminista. Desperdiçar o dinheiro dos filiados em encontros de esquerdas, encontros partidários, em revistas de cunho político, ideológico, e que elas nem sequer leram e levaram a essas que falavam isso em rede social, né? Que elas simplesmente mandaram para o picote. E depois uma colega nossa chegou e nos disse assim, uma daquelas que está colocando aquilo no grupo é uma que apanhava direto do ex-companheiro. E aí é nisso que eu questiono. Será que o erro não é nosso? Porque eu parto do que eu falei no princípio, né? Eu era da luta, mas não era só uma aversão, eu não tinha, na verdade, não era uma aversão ao feminismo, mas eu não fazia parte, e eu também meio que ficava no meu canto. Eu participava, como está todos aqui, mas eu ouvia e seguia a minha vidinha, né? Não colocava meu ponto de vista, era aquela história, nasceu para aceitar, para não discutir. Então, vamos evitar discussões, que é muito mais fácil. E eu acredito, e é isso que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, que nós devemos, sim, ao sair daqui, falar com aquela colega do lado, com aquele colega, né, que ontem nós estávamos discutindo de um homem participar ou não, e aí eu e a Daniele depois conversamos sobre isso, e ela assim, eu acho que nós temos que trazer primeiro as mulheres. Eu assim, não, mas aquele colega lá do nosso lado, se a gente convencê-lo, ele tem as mulheres ao redor dele, das famílias, né, mãe, irmãs, namorada, filhas, enfim. E ele pode, junto conosco, desconstruir essa cultura machista e patriarcal. Então, o meu apelo é esse, que cada uma de nós abra sua boca, cada uma de nós leve essa mensagem para as nossas colegas, principalmente para essas pessoas que reclamam, que nos recriminam por participar, por estar aqui, e muitas vezes, hoje eu não ouço mais, mas eu ouvia quando os meus filhos eram pequenos, de abandonar a família, abandonar os filhos para ir para a luta sindical, para encontro de sindicato, e que isso não era o papel da mulher, né? Então, cabe a nós, cada vez mais, mostrar que esse é o nosso papel. O nosso papel é aquele que a gente bem entender. Nós estaremos aonde nós quisermos. E eu acredito que o importante também não é só a gente não soltar a mão de ninguém. É, além de nós aqui estarmos de mãos dadas, nós ir buscarmos aquela irmãzinha que está lá fora e dar a mão para ela. Obrigada. Eu fui casada, né? Como eu falei na primeira palestra, eu tenho 5,5, Andréia, um pouquinho mais velha que você, e desde os 14 anos que eu convivi no meio de uma família, desse molde da família hereditária, né? Que era o tio, o avô, enfim. E a gente sempre ouvia, eu e a minha sogra, que a gente sempre ficava nos bastidores, né, organizando os eventos, os almoços da fazenda, e a gente sempre ouvia, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Todos os políticos que iam, né, lá na fazenda do meu sogro, nos eventos que a gente organizava, e dizia isso. Isso me incomodava de uma forma assim, absurda, mas eu sempre ficava mais reprimida. E sempre tive participação política muito forte, militante, mas sempre atrás, né? Atrás do grande homem. E um determinado momento da vida política do meu ex-marido, ele perdeu por um voto. Na realidade, ele não perdeu, ele empatou. E pela legislação, entra o mais velho, né? E o rapaz que entrou era mais velho que ele, 2 ou 3 anos. E ele me culpou por essa derrota. E eu ouvi de muitas pessoas com quem eu fiz campanha, né, que eu arregacei camisa mesmo, virava para mim e fazia assim, a candidata tinha que ser você.
porque se fosse você, não teria perdido. Então, isso é muito importante para a gente pensar que realmente o papel da mulher na política precisa mudar. Na época que eu estava na militância, depois eu fiquei muito decepcionada e me afastei e tal. O casamento acabou, enfim. Na época não tinha cota dos 30% para mulheres. Era homem mesmo. Então, a mulher galgar um espaço político era muito difícil. Muito, sabe? Eram poucas as pessoas que tinham. Na época da minha época da faculdade, Alice Portugal, Beth Wagner, né? Essas... E muitas também já saíram. As poucas que entraram não conseguiram permanecer, se afastaram, por conta exatamente desse preconceito que existe para as mulheres políticas. Hoje o meu filho faz comigo um pouco disso, porque ele fala, minha mãe, você vai se meter nisso? Minha mãe, não sei o que. Ele é meio averso à política. E aí, quando ele fala que eu estou no sindicato, que eu vou para o movimento, que eu vou fazer, minha mãe, você está maluca? Estou maluca. Não tem problema não, já fui rotulada de louca uma vez, vou ser rotulada de louca pro resto da minha vida. Então, assim, é muito importante. E esse encontro daqui, eu falei até com a Adriana há pouco, que eu tenho uma colega que eu não sabia que era oficial de justiça, eu queria ter uma oportunidade de fazer esse encontro para as oficiais de justiça que sofrem esse preconceito. Eu tenho algumas colegas que têm viés político, sabe, que são ativistas, que participam, atuam, mas que são reprimidas. Então, assim, é muito importante esse tipo de debate, esse tipo de troca de experiências, né, da gente, e essa luta mesmo, de lutar pela participação da mulher na política, porque só através da política que a gente vai conseguir mudar esses estereótipos que a sociedade nos impõe, no qual a mulher não pode ter um papel de destaque, né? Como a Lívia falou pela manhã, a gente não pode alçar o teto de vidro, né? Aquele teto de vidro ali fica e dali a gente não pode ir adiante. Então, assim, é muito importante essa troca de experiências e válido para que a gente continue persistindo na luta e desenvolvendo novos encontros como este. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Daniele, sou diretora do Sinjusc de Santa Catarina. Assim, quero reiterar também aqui as palavras da Val, mas a minha fala mais é realmente em relação ao campo de política. Quando a gente fala de política, é importante a gente ter essa clareza e essa percepção que não é apenas na política partidária que nós temos que estar inserida. Nós, mulheres, precisamos estar inseridas em todas as políticas existentes e possíveis, né? Nós temos a questão da política de saúde pública em relação à mulher, nós temos a política sindical, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, a política em relação à família mesmo. Então, eu ainda, há um tempo atrás, nessa revista em que vocês receberam e que a gente trouxe de Santa Catarina, eu escrevi um pequeno artigo que dizia que nós precisamos ocupar os nossos espaços, né? Aonde quer que tenha espaço, e mesmo não tendo, a gente precisa ocupá-los, né? Exatamente, criá-los também. Onde a gente não tiver, a gente não estiver podendo ter o espaço, a gente cria. Mas a gente, além de ocupar, a gente precisa querer e nos reconhecer que nós somos importantes em todas essas lutas. Nós vamos ouvir o que a colega falou, não é espaço para você, você não é porque se meter nisso, porque geralmente essas outras pessoas querem ter o controle, né? E nós precisamos fugir desse controle. A gente vem aí, a gente está no final de 2018 e chegando no início de 2019, em que a gente não sabe qual a conjuntura nós vamos viver politicamente a partir de janeiro, né? Em Santa Catarina, particularmente, para nós é muito obscuro a relação
com a mulher quando você tem uma deputada que chega recém-eleita e diz que ela é totalmente contra o feminismo e vai atuar para trabalhar na Câmara de Deputados contra a pauta das mulheres, e é uma mulher. Então, a gente também tem que saber que tipo de mulher a gente está colocando lá dentro. Não é simplesmente colocar mulheres em cargos que nos represente, mas é colocar que tipo de mulher que vai nos representar. Mulheres que representam o retrocesso. Não é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está buscando andar um passo para frente. E enquanto a gente não souber escolher também as mulheres que nos representam, a gente corre esse grande risco de andar para trás. Para finalizar, eu só gostaria de agradecer as nossas colegas aqui da Bahia que nos fizeram esse convite e estão nos proporcionando esse maravilhoso evento. Eu vi todo mundo falando sobre representatividade e o que mais saltou para mim é que, mesmo que sejam mulheres, não nos representam. E se não nos representam, para mim, não são mulheres. Né? Então, não adianta ter uma figura feminina, né? Uma figura com a vagina, se não diz o que eu quero ouvir, se não faz o que eu preciso. Né? Eu como mulher, eu como detentora de vagina. Né? De outra banda, eu digo assim, eu também vi discursos como de Cici e da colega oficial, que desculpa, eu esqueci o teu nome, de Célia, né? Falando sobre as responsabilidades femininas diante da criação do filho. Só que eu pergunto, e as responsabilidades masculinas? Né? Cadê o homem que gerou esse filho? O que é que ele fez naquele momento para poder dizer, não é por aí? Né? Não fez absolutamente nada. Aí eu volto no tema que eu disse ontem, eu falando ontem na explanação de Salete, é que eu não me considero mulher. Não sou lésbica, nada contra as lésbicas, mas eu não me considero mulher, eu me considero pessoa. Da mesma forma que eu não considero ele homem. E não estou falando nada sobre a masculinidade dele. Mas ele é uma pessoa igual a mim. Não é uma questão de ser humano, ser vivente, mas de pessoa, com moralidade, né? Como gente que pensa. Né? Então, se eu penso e penso igual e posso pensar bem, eu posso ocupar qualquer lugar. Então, nada vai me impedir, ninguém vai colocar o dedo em rixe na minha cara quando eu disser eu quero fazer alguma coisa. De outra banda, eu conversando com uma colega aqui, Carlana, ela me falando, poxa, qual vai ser a próxima palestra? Aí falou, Mulheres na Política. E eu disse, não gosto disso. E digo por quê? Pelo fato de que mulher na política ainda é muito pouco. E me perdoem os homens que aqui estão, a gente sabe que a mulher tem uma moralidade um pouco mais acentuada. É mais ética. Né? É bem verdade que tudo na vida tem suas exceções. Mas a mulher, como ela é provedora da casa, ela sabe mais a justiça. Como ela é administradora, na verdade, o bom pai de família é a mulher, né? Então, pelo menos aqui no Brasil e em grande parte do mundo machista é assim. Quem sabe administrar bem é a mulher. Então, ela vai perceber numa sociedade o que é melhor para o outro do que o homem. Eu acredito assim. Só que, infelizmente, lá dentro, no Congresso, poucas têm. E sabemos também que lá dentro, no Congresso, pouca ética tem. Eu me vejo não impedida, mas me vejo desmotivada de me candidatar ou de me filiar a um partido, sabendo que, se eu for eleita, vou ser minoria. E não vou poder fazer aquilo que eu quero. Então, pergunto a vocês, né? Já me perguntei e não consegui resposta. Aí eu pergunto, o que fazer diante do estado atual de coisas? Não é? O que fazer diante de um país que vive sob corrupção para mudar essa situação? Posto que não adianta ser mulher, não adianta ser uma mulher ética, quando a maioria age de forma diversa. A maioria pensa diferente de você, a maioria não quer nada para com o outro, e sim para si. Como a bancada que você falou, a bancada dos evangélicos, né, que pensa na causa evangélica, ou então a ruralista, que pensa na causa ruralista, e assim por diante. Porque não adianta ser mulher, não adianta ser homem, se eu tenho uma ideia egoísta. Eu não penso na sociedade. Aí eu digo sempre, vamos educar as crianças a pensar como pessoas, a não fazer diferenças. Né? Aí uma hora o feminismo vai desaparecer, o racismo vai desaparecer,
Porque somos pessoas e, como pessoas, somos só, para quem acredita, somos só energia, né? E essas energias espalhadas de forma proveitosa fazem uma coisa melhor. Mas, assim, eu pergunto, como solucionar? Porque eu me interesso por política, mas eu, sinceramente, eu sentiria vergonha de estar dentro de um partido odiernamente. Porque eu, infelizmente, as notícias que eu tenho que chegam até mim não são boas. Porque ouço muito de corrupção, eu não ouço de bons atos. Obrigada. Eu falei, eu estou assim, tão em êxtase com tudo que está acontecendo aqui, porque o que a gente aprende não só com os palestrantes, né, mas com os próprios colegas. Cada fala tem uma riqueza em tudo que elas estão colocando, que eu fico ligada em tudo. Mas, assim, de tudo que se passou na palestra de hoje, teve algo que me chamou a atenção e que é normalmente o que eu espero de um encontro como esse, que é qual o exemplo ou o que nós vamos tirar daqui para levar como prática. E aí saiu ali um dos pontos para a mudança, a gente como agente de mudança. A colega colocou ali bem, esqueci seu nome, está do lado de Dani, a outra. Isso, Ana Paula colocou que nós precisamos levar isso para os colegas. E aí, com isso, a gente também vai ser um agente, né? Vai conseguir, através de quem está próximo, contribuir para essa mudança. Mas eu acho que a gente tem uma coisa maior, que é a própria instituição do sindicato. E isso aqui foi um primeiro passo, muito importante. Mas eu me pergunto, como o sindicato fará a partir de agora? Porque eu acho que não tem que ficar só aqui. E eu acho que tem que ser algo permanente. Então, a minha pergunta, talvez, eu não sei se para as palestrantes, ou talvez aproveitar até a Celeste aí, é justamente para fazer essa reflexão de como o sindicato irá contribuir, enquanto instituição, para que também seja um agente dessa mudança. E eu pergunto isso, aproveito e faço até uma crítica. Nós temos uma gestão agora em que nós temos 30% de mulheres, e a próxima nós não temos 30% de mulheres. Então, eu acho que o dever começa de casa, né? A gente começa a olhar para dentro primeiro, para a gente começar a fazer a mudança que nós queremos com todos, né? Vamos segurar nas mãos e vamos caminhar juntos. Mas é uma reflexão, e eu queria ouvir isso do sindicato. O que nós vamos fazer para que essa mudança seja permanente? Como a instituição irá contribuir? Muito oportuna, Dani, a sua pergunta. Eu não sei se eu responderia contento, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o sindicato é a base, né? E eu acho que a contribuição que o sindicato tem prestado é exatamente propor isso, né? Propor encontros, né? Debater temas de uma relevância incrível, né? E que agrega mesmo, e que é um crescimento pessoal, em grupo, inevitável, né? Então, acho que pode ser permanente, lógico. A paridade é algo a ser perseguido, ainda é incipiente, né? Você colocou muito bem. A próxima já vai diminuir esse percentual, né? No parlamento, isso é uma evidência inconteste. A gente precisa avançar mesmo, né? E é o trabalho de formiguinha, é o trabalho de compartilhamento, é o trabalho de a gente estar perto, estar comunicando, né? Estar ouvindo, né? Ter uma escuta, exercitar a escuta é super importante, né? E eu acho que, a partir dessas referências, é que a gente vai transformar, né? É lento o processo, é muito lento, mas eu acredito, eu sou sonhadora, eu acredito no ser humano muito, né? Acredito nas mulheres, né? Somos mais de 50%, não é? Muito mais no nosso país. Olha para isso, é significativo demais, é muito expressivo. Então, eu acho que nós somos agentes transformadores, sim. Muito, muito, muito. Então, o que eu posso deixar assim, para que a gente leve essa reflexão mesmo, você que é uma pessoa muito atuante, né, uma pessoa que, né, uma das, né, porque todas as pessoas que estão aqui se revelam mesmo, né, e trouxeram contribuições incríveis, né. Então, eu acho que a gente pode levar, né, ouvir, né, exercitar a fala mesmo, e a partir daí a gente transforma. Eu estou muito feliz, mais uma vez, né, com essa tarde, né, com Andréia, né, com as palestras, com o que foi trazido aqui, né, com todas essas evidências, porque isso agrega bastante.
Bom, gente, minhas palavras são muito de agradecimento. Confesso para vocês que eu fiquei com inveja, porque toda hora vocês se remetiam a discussões anteriores, então, certamente, porque foram muito boas, né? Fiquei com inveja de não poder estar aqui o tempo inteiro. E dizer que é isso mesmo. Muitas vezes a gente se sente angustiado, mesmo tendo caminhado muito, tendo avanços, de perceber que os avanços vêm numa velocidade muito menor do que aquele que a gente imaginaria que viriam com os nossos esforços, né? Mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha, né? E aí, como é seu nome? Você que Neuma. Eu fiquei ouvindo você falar e eu acho que você está coberta de razão, Mas eu acredito, por exemplo, se você pega uma gota de óleo e joga num balde de água limpa, aquela gota de óleo ela contamina, né? Ela estraga. Eu acho que o oposto também é verdade. Eu acho que se a gente, mesmo num congresso que de verdade talvez não nos espere, e as mulheres que estejam lá também, na sua maioria, também não, mas eu acho que se nós, que temos uma outra consciência, várias outras mulheres que têm vontade de se eleger, de se candidatar, se a gente sempre ficar premida por essa questão de que não tem espaço ou de que é um lugar que é pouco receptivo para quem tem boas ideias, para quem tem, né, um comportamento ético, eu acho que a gente não muda nunca. Eu acho que a gente precisa começar a, pelo menos, incomodar nessas estruturas, né? Pelo menos tentar chegar e dizer que as coisas não estão como elas deveriam estar. Eu acho que esse é um trabalho de resistência, né? Se a gente der de barato que tudo bem ficar um monte de homem, tudo bem que as mulheres que estejam lá, eu acho que o processo é mais difícil. Eu sei que é penoso, e aí nós não falamos dela, mas eu acho que ela é o maior exemplo. Nossa última presidenta, né, Dilma Rousseff, é um exemplo de que o fato de você galgar determinadas posições não te protege de determinados preconceitos. Talvez a gente já teve milhões de casos de corrupção, milhões de presidentes sempre criticados, mas talvez ninguém tenha sido tão ridicularizado, humilhado, espizinhado como Dilma Rousseff. Às vezes eu suspeito de que é porque ela é mulher. Às vezes eu suspeito disso. Porque olhando tudo que já se passou, eu tenho 46, acho que posso falar também, né? Olhando tudo que eu já vi da política, eu não vejo ela pior que nenhum dos que já estiveram. Mas eu nunca vi ninguém ser tão espizinhado, maltratado e humilhado, né? A forma com que ela foi tirada da presidência. Eu me lembro, toda vez que eu vejo agora alguém reclamando do preço do combustível, do botijão de gás, eu me lembro as coisas que fizeram quando... Vocês lembram? Nunca vi ser feito isso com nenhum presidente. Nenhum, por pior que ele seja. Nem Temer, que é extremamente... tem uma popularidade muito baixa. Então, sabe, Neuma, eu acho que a gente vai ter que ir para incomodar. A gente vai ter que ir para minar essas estruturas que a gente não quer ali de dentro. Daqui de fora fica mais difícil. Eu imagino que deve ser penoso. Quando eu imagino que você estar num ambiente desse, principalmente se você não compactua. Mas eu acho que é extremamente necessário. Do mesmo jeito, sindicato, né? Você falou da inveja, né? Sindicato de professores. Até isso tem uma questão relacionada a como a sociedade ela determina os espaços. Educação e saúde são as áreas de cuidado. Áreas de cuidado são áreas femininas. Sindicato de professores, sindicato de trabalhadores da saúde, sempre vão ter maioria de mulheres, porque são duas atividades ligadas ao cuidado em que mulheres são maioria, né? Quando você pega outras categorias, tipo construção civil, se inverte totalmente. Mas tudo que é ligado a cuidado, ou seja, uma extensão do lar, né? A professora, a enfermeira, a médica, isso é uma extensão. Mas a gente tem que estar, nem que seja um. E a gente tem que estar, e não é só na Secretaria de Mulheres. Porque, geralmente,
mesmo no mundo sindical, é como se a gente estivesse determinada para algumas funções. É raro a gente ver as mulheres conseguirem estar secretaria-geral, finanças, não digo nem na presidência, né? Essas coisas todas são difíceis. A mesma coisa, quando você vê um diretor negro, ele sempre vai estar lá na questão de raça, promoção da igualdade. E não necessariamente precisa. Né? Então, assim, ocupar os espaços, a gente não precisa chegar sempre de galera, mas é isso, é a gente chegando aos poucos, porque ninguém nunca vai nos dar espaço. Isso para nada na vida, independente da questão de gênero, independente de qualquer coisa. O espaço é uma coisa que, eu não diria conquista, mas eu diria que a gente, às vezes, toma, né? Meio que na marra. Para finalizar, eu concordo também com a sua ideia de que somos pessoas. Mas, infelizmente, quando a gente olha qualquer estatística, seja ela de gênero, seja ela de raça, as pessoas, infelizmente, não são tão iguais quanto a gente gostaria que fossem. Não estou dizendo em essência todos somos. Mas, na configuração da sociedade, a mulher tem um lugar muito determinado. Né? Nós temos um espaço muito configurado. Então, enquanto essas diferenças... Porque essas diferenças nos impedem de chegar nesse pleno de sermos pessoas todas. O que você falou é o meu maior desejo. Mas, enquanto as coisas não são equilibradas, a gente vai ter que, nem que seja incomodar. E isso precisa começar, claro. Sim, sim. Isso. Não muda. Concordo com você profundamente. Você tem toda a razão. Né? E aí o que a Andréa coloca ali. Às vezes a gente acha que é uma coisa prosaica, ter filhos e criar. Talvez seja a tarefa mais revolucionária. Né? Porque é a abertura da consciência. Porque, como vocês disseram, nem todo mundo vai ter acesso a um espaço privilegiado desses. Vocês, aqui nesse momento, nós todas somos privilegiadas, nós nos ouvimos, cada uma trouxe uma experiência interessantíssima que nos enriquece, né? Mas muitas mulheres, infelizmente, estão privadas disso. Né? E eu não digo nem só mulheres, não, eu digo a grande parte da sociedade ela está privada desse tipo de espaço. Então, talvez, começar a criar esses espaços... Acho que assim, a coisa mais bonitinha que eu vi nessa eleição foi uma coisa que eu achei interessantíssima, que eram as pessoas que estavam fazendo tipo umas banquinhas e levando bolo, café, suco para conversar com quem estava indeciso. Não sei se vocês viram. Várias pessoas. Isso é uma maneira, e não precisa ser só para eleição, a gente pode começar a chamar as pessoas que estão ao nosso redor para conversar. Isso que você está falando aí, eu acredito muito nisso. Gente, muito obrigada. E eu desejo que vocês tenham uma atividade extremamente rica, como foi até agora, até o final do evento. Obrigada. Concordo com a Ana e ia responder a você, Neuma, né? Mas, na verdade, quando a Dani falou, ela já meio que respondeu, que eu acredito também. Nós somos agentes de mudança. E mudança de transformação, eu prefiro a palavra. Toda transformação é difícil. Tudo começa toda a conquista das mulheres foi assim, né? A Marielle está sendo homenageada e olha a luta que ela encampou lá. Ela pagou com a vida, porque ela ousou defender o que ela acreditava, apesar de estar no meio extremamente machista, cheio de homens, não a respeitavam, enfim, tinham que engolir, né? E assim é. Então, concordo também com a Ana, é mais que conquista, né? É ocupar mesmo. Está aí, não sai, eu vou ocupar. Esse lugar é meu por direito, é direito da mulher. Então, é difícil, mas é assim. Né? Eu acredito que seja assim mesmo. Boas notícias do coletivo, né? Fiquei bem feliz, eu tinha lido e tinha esquecido. Justamente para dar essa continuidade. Na questão do sindicato até, por exemplo, eu sou coordenadora geral adjunta.
Nós mudamos o nome, não é vice. Mas é uma vice. Mas, mas eu brinco com o Zé. O Zé Roberto é o nosso coordenador geral, né? Aí eu brinco que é uma vice com poderes. Não a vice só de coitadinho. Não, definitivamente não é decorativa. E nós estamos fazendo 30 anos esse ano, o Sindijus. É a primeira vez, a segunda vez que tem uma mulher, mas teve uma vez, mas eles dividiram a gestão de 3 anos, ou 2 anos, não sei quem que era, de 6 em 6 meses ficavam um, e num desses 6 meses ficou uma mulher. Mas um mandato inteiro é a primeira vez, tem uma mulher e negra. Nunca teve, né? Na direção mesmo, só eu, né? Uma direção de quase 100 pessoas, não, um pouquinho mais de 100. Porque a gente tem direção executiva e colegiada, né? Só tenho eu. Bom, a gente também está falando do judiciário, né, e paranaense ainda, do Sul. Mas estou lá. Tinha que ocupar aquele lugar. Na verdade, eu estava pensando em fazer meu mestrado esse ano, né? Não, vai esperar um pouquinho, né? E, então, é assim, é difícil. Mas, se a gente se propuser a fazer isso, olha os resultados. Eu gosto de olhar para o resultado, gosto de olhar para aquilo se concretizando. Eu gosto de olhar para as minhas meninas e ver que um pequeno passo que eu dei mudou a vida delas. E a gente pode mudar vidas aqui. Esse é o mais... É a coisa que mais me anima, me dá esperança. Porque depois de todo esse processo eleitoral, confesso que eu fiquei bem para baixo, como a grande maioria aqui. E eu precisava de alguma coisa que me fizesse continuar, sabe? E é isso, sabe? É saber que a nossa luta dá frutos. Pode demorar um pouquinho, mas que vai dar, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada pelo convite, Adri, viu? Amo vocês. Muitíssimo obrigado a todos. E eu vou, em nome do sindicato e das pessoas presentes aqui, Ana Georgina, lhe oferecer esse reconhecimento pela sua parceria ao longo de muitos anos, né, junto ao Sintage. Andréia, é uma honra tê-la aqui, né? Você trouxe realmente uma contribuição valiosa, né, para que a gente possa levar essa reflexão, né, internalizar isso e disseminar de uma forma muito positiva. E a gente lhe dá essa homenagem para que você não nos esqueça. Bem, agora... Que bom, né? Esse afeto. Adriana, por gentileza, você pode complementar aqui o curso desse trabalho?